Depois de a gente ter visto qual a diferença entre o procedural e a parte de orientação a objetos, vamos agora de fato entrar no assunto de orientação a objeto, que vamos falar do primeiro assuntinho a respeito desse paradigma. Deixa eu parar para perguntar uma coisa. Para você, o que é um objeto? O que defina um objeto? Você para pensar assim e pensa, o que é um objeto? Bom, eu antigamente, quando eu era mais novo, meus amigos me perguntavam a definição de objeto e eu respondia, era uma coisa, é um objeto. O objeto é uma coisa, é um objeto. E acabava que eu não conseguia definir o objeto, né? Existem várias definições de objeto aí, até formas filosóficas na internet, tá? Mas não vem ao caso. Eu quero que você pegue a questão do objeto da seguinte forma, tá? Preste atenção. Vamos definir agora o objeto na orientação a objetos. Para orientação a objetos, a definição de objeto é a seguinte, tá? Eu vou pegar aqui um objeto que eu tenho aqui na sala. Deixa eu pegar. Eu tenho esse controle de ar-condicionado. Vocês estão vendo? Tenho esse controle de ar-condicionado, ó, certo? Ele para você é considerado um objeto? Ele é um objeto, mas por que ele é um objeto? Por que ele não é um objeto? Então, para a orientação a objetos, para ele se tornar um objeto, é importante ele responda 3 perguntinhas. Vamos supor que, para você ser um objeto, você tem que responder 3 questões. E essas questões são: você tem características? Você tem comportamentos? E você tem estado? Gente, o estado que eu tô falando não é estado Ceará, Pernambuco, Bahia, não, tá? Então, se essas perguntas foram respondidas positivamente, ele pode ser sim considerado um objeto na orientação a objetos. Esse controle remoto, por exemplo, ele tem características? Podemos descrever aqui, por exemplo, a cor dele, né? Ele é branco, né? Prevalece o branco, né, no seu controle remoto. A gente pode dizer que ele, vamos lá, podemos dizer que ele é da marca, né? Tem uma marca dele aqui, da Elgin, né? Elgin, não sei, aqui, ó. E podemos dizer também uma característica dele é o seu número de série, né? Tem aqui atrás o número de série dele, ó. Você pode ver o número de série dele. Isso são características dele. Tudo bem, passou no primeiro quesito. Mas comportamento, será que esse bicho tem comportamento? O comportamento dele é ligar o ar-condicionado, né? Esse botãozinho vermelho é ligar o ar-condicionado. Outro comportamento dele é ligar o controle remoto em si, ligar o controle. E outro comportamento também poderia ser baixar a temperatura do ar-condicionado, né? Então esses são 3 comportamentos, são 3 ações dele, né? Tá, mas e o estado? O que você quis dizer com o estado? Se não é Bahia, se não é Ceará, se não é Rio Grande do Norte, o que você quis dizer com isso? O estado que eu quis dizer é, por exemplo, se ele está ligado, se ele está desligado, né? Esse é o estado que ele está nesse momento, né? Se ele está em pé ou se ele está deitado, não é, digamos lá, uma informação tão relevante, mas é o estado dele. E isso, essa última terceira pergunta respondida, a gente pode considerar esse carinha como um objeto no nosso sistema. Vamos pegar mais um exemplo, que é esse grampeador, tá? Ele tem características? Tem. A cor dele é preta, né? Tem alguma outra característica? Deixa eu ver. A marca também, ó, Max Print, né? Tô fazendo propaganda aqui, paga a gente, tá, Max Print? Paga a gente. E, sei lá, vamos ver quais são os comportamentos dele. O comportamento dele pode ser grampear, né? Grampear e, sei lá, abrir, né? O comportamento dele, abrir. E estados podem ser, ele tá aberto, tá fechado. É um estado que ele tá, né? Tá aberto, tá fechado. E também se ele tá deitado também, poderia ser, né? Como falei antes no exemplo anterior, é um estado totalmente irrelevante pro nosso caso, né? Mas deitado, em pé, ou de lado ou em pé, né? Um estado que você pode guardar. Então, o grampeador pode ser, sim, considerado um objeto lá na orientação a objeto. Tá, mas espera lá. Então quer dizer que apenas coisas palpáveis podem se tornar objetos no paradigma orientação a objeto? Isso é uma boa pergunta, porque se você for parar para pensar, a gente tem várias coisas que podem se tornar objetos sem que eles sejam realmente coisas palpáveis, coisas que você pega, coisas que a gente mostrou aqui agora, o controle, como o grampeador. Por exemplo, venda. Venda não é uma coisa palpável, é uma coisa que a gente não tem como pegar, como, sei lá, como imaginar, né? A venda é uma coisa, digamos assim, abstrata. Mas se você parar para pensar naquelas 3 perguntinhas que eu fiz nos outros objetos, a gente pode sim transformar ele em objeto. Por exemplo, vamos lá. Venda tem características? O valor da venda,
quem comprou, quem fez a venda e quem vendeu, o nome do vendedor. Já tenho 3 características da minha venda. Comportamentos. Qual o comportamento da venda? Eu posso cancelar uma venda, eu posso realizar uma venda, eu posso estornar uma venda. Então, isso são ações e comportamentos para uma venda. Então, tem comportamentos. Será que tem estado? O estado da venda pode ter, sim, tá? Ela está cancelada, ela está estornada, ela está em aberto. Esse é o estado da venda. Então, se a venda responder essas 3 perguntas, ela pode sim se tornar um objeto. Então, se você entendeu esse conceito, se você entendeu que para ser um objeto aqui dentro, ele tem que ter características, comportamentos e tem que ter também estado. Se você entendeu isso, você captou bem a mensagem. Agora um link para a próxima aula, que é: todo objeto vem de uma classe, tá? Fixa bem isso. Todo objeto vem de uma classe. Fecha essa aula com essa frase e não perca o ritmo. Já continua, já emenda na outra aula e já vê esse conceito que eu acabei de falar agora. Todo objeto vem de uma classe. E já vai para a próxima aula, beleza? Te encontro lá.